as escolas, dentro, pensando esse aí, olha só, é usar o sistema a favor do próprio sistema. Pensando aí, muitas escolas estabelecem, olha, se eu tiver mais de 2 alunos dentro de uma sala de aula do ensino regular, eu não vou conseguir implementar o AE. Certo. Por mais que eu tenha um profissional dando auxílio, apoio especializado a cada um deles. Então, muitas vezes, por uma orientação interna, eles fazem essa restrição, mas não existe uma norma específica. Mas não pode ser utilizado para negativa. Para negativa, não pode ser utilizado. Não existe uma A norma. pergunta é derivada a isso, se ele poderia utilizar esse mecanismo de cota ou de viabilidade para fazer negativa. Existe um número de... Eu estou falando, Cássio, das crianças portadoras do autismo, porque são crianças que têm realmente uma atenção diferenciada, né? Então, assim, eu fico imaginando assim, a escola, ela pode dizer, não, eu só vou ter um por sala, até porque existem graduações, como você falou, em que precisa de um acompanhamento físico. Aquela pessoa tem que estar ali do lado daquela criança, entendeu como é que é? Dentro da sala de aula. Sim. Ainda que tenha professor, mas tem que estar lá, né? Uhum. Aí tu já pensaste, de repente, uma sala com 10 crianças, seriam 20 pessoas. Sim. Seriam 10 pessoas a mais, porque seriam 10 acompanhantes. Sim. Dependendo do grau, não é isso? Sim. A escola pode dizer assim, não, eu só vou permitir 2 crianças e ela fazer a distribuição dos alunos? Se ela tiver com base um plano, um projeto de atendimento educacional especializado, né, mostrando que a estruturação comporta tal, isso, eu entendo que é possível sim, a minha pergunta fazer essa restrição, porque veja, o que não é possível é a recusa de vaga pela deficiência em si. Beleza, entendi. Essa é ilegal pela deficiência em si. Recusa de vagas e tudo mais. Mas se você tiver fundado num atendimento especial num plano, num projeto, numa estratégia de atendimento educacional especializado, fundamentando isso e mostrando uma realidade já aplicada, é perfeitamente possível você dar essa informação para a pessoa. Entendeu? Mas você precisa desse suporte e desse fundamento. Agora que eu entendi porque foi a pergunta do Paulo quando ele falou de cotas. Era se o colégio ele pode, por exemplo, definir a quantidade de vagas para alunos, tá entendendo? Portadores de porque poderia ser uma estratégia, né? Não, deles para fazer a negativa, né? Mas se tiver fundamento, como eu digo, não é possível definir essas vagas, mas o que eles precisam é efetivamente, eles podem justificar dentro de um projeto a necessidade de vaga. Mas veja, a demanda geralmente que surge, ela está relacionada àquele cidadão que ele oportuniza uma vaga para um determinado estudante e não oportuniza para outro. É a discriminação. Sim. É essa que geralmente chega conosco. Sim. E que vai até a responsabilidade criminal. Quando ela é discriminatória. Tá certo? Mas, em todo caso, as justificativas que eu já vi de recusa de vagas foram no sentido de que eles estavam atendendo projeto de atendimento educacional especializado. E o projeto era desenhado daquela forma, considerando o espaço físico, a quantidade de profissionais e a estruturação. Entendeu? Então, nesse ponto aí, cada caso, eu sempre recomendo, cada caso é um caso. A gente precisa analisar o caso, identificar que situação, para identificar se é possível se trabalhar a responsabilidade civil e criminal.